20 horas e 31 minutos, o Brasil é o quinto maior gerador do lixo eletrônico no mundo, segundo pesquisa divulgada pela Green Electron. Muita gente não sabe o que é esse tipo de resíduo e como deve ser descartado para evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana. E para falar melhor sobre esse assunto, recebemos agora o diretor de Inovação Educacional do Centro Universitário INTA, João Fonseca. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês e com os telespectadores. Prazer recebê-lo, João. Explica pra gente, né, esses resíduos eletrônicos, tecnológicos, eles de fato são um problema dessa humanidade contemporânea? Com certeza, nós temos cada vez mais uma demanda por meios tecnológicos, o celular, o computador, mas também a máquina de lavar, a televisão, as baterias. Agora também começam a surgir as próprias baterias das motas elétricas, dos carros, que também crescentemente têm a opção tanto dos carros elétricos. Então, nós estamos realmente com uma demanda de meios tecnológicos maior e aumenta o lixo eletrónico. Mas também tem outro pormenor, é que cada vez mais nós desejamos ter os mais recentes meios tecnológicos, ou seja, nós cada vez mais rapidamente trocamos de celular e durante a pandemia cerca de 40% das pessoas das classes C e D trocaram de celular, por exemplo, e também nós temos a questão de que o tempo médio de um smartphone é de cerca de 18 meses. Então, o impacto da evolução tecnológica em cima do meio ambiente é muito elevado. Isto porquê? Porque portanto, os meios tecnológicos são compostos por produtos químicos nefastos, desde metais pesados, desde toda uma que vão desde o níquel, o cádmio, o mercúrio, que são metais pesados, altamente poluentes e que têm um impacto não só no meio ambiente, como também têm outras consequências. Eles, indo para as lixeiras, acabam por rapidamente fazer com que as lixeiras fiquem fora de uso mais rapidamente, encham, digamos assim, falando em bom português, mais rapidamente. Temos também toda a questão associada a que nós precisamos de ter os recursos, tanto porque portanto, os meios eletrónicos, eles têm realmente hoje uma constituição que também tem ouro, que também tem prata, que também tem produto, que também têm metais preciosos e faz com que realmente haja uma maior exploração desses recursos, com o inevitável impacto também tanto no meio ambiente. Nós não podemos esquecer que a reciclagem tem 10 grandes, digamos assim, 10 grandes vantagens. Uma é que ela tem a economia da energia, ou seja, nós não vamos necessitar de ter mais energia, de utilizar mais energia para trabalhar esses produtos.
Nós muitas vezes deixamos os celulares abandonados ou os celulares por aí ou trocamos estes celulares com os dados lá. Não temos o cuidado de limpar os dados dos celulares, então é uma maneira, muitas vezes, de ultrapassar, portanto, as barreiras da proteção dos dados e revelar os nossos dados. Reduz a poluição atmosférica, como eu já disse, de toda aquela dinâmica de produção de conteúdos. Temos também a reutilização de materiais preciosos, como o cobre, o ouro, a prata. Movimenta a economia. Não se esqueçam que a reciclagem hoje tem um enorme potencial de mercado e um enorme potencial de mercado de trabalho especializado. É preciso ter pessoas para o transporte, é preciso ter pessoas para a transformação físico-química e também temos a questão de ser algo de cidadania, de também ter a poupança da água, porque muitos desses recursos envolvem muita utilização de água. João, no Brasil, nós temos a política. Sim, sim. Sobre o descarte, eu queria tirar uma dúvida que eu considero muito importante, sobre o descarte correto. Alguns materiais eletrônicos menores, como baterias de celular, pilhas e outros artigos, né, eletrônicos que são menores, eu creio que as pessoas consigam se situar como fazer o descarte correto. Ou se não sabem como fazer, já sabem procurar uma orientação mais específica. Mas e essas coisas maiores, como eletrodomésticos, essas coisas de maior porte? Como é que o usuário pode fazer para saber o descarte correto, para saber o que pode ser reaproveitado, até onde é passível de reciclagem, esse tipo de informação? Existe alguma plataforma, existe algum lugar ainda que seja virtual, para o consumidor se informar nesse sentido do descarte? Sim, o decreto 10.240 de 2019, ele vai trabalhar a questão da logística reversa, onde as empresas que fazem a produção também são obrigadas a receber. E muitas empresas hoje já recebem o produto portanto, descartado. Também ele diz que as próprias prefeituras são obrigadas a ter postos de coleta para cada 25 mil habitantes. Também temos a questão de que hoje existe uma informação cada vez maior de ecopontos, quer muitas vezes para as pessoas individuais, quer mesmo para as empresas também descartarem os seus lixos eletrónicos. E não podemos também esquecer que hoje nós temos uma situação que é o próprio transporte dos velhos equipamentos eletrónicos para dos países ricos para os países do leste europeu, para a Ásia, para a África. E é algo que é extremamente preocupante, porque acabamos por exportar a poluição e acabamos por ter realmente uma situação de estar a exportar lixo eletrónico. Aquilo que nós também muitas vezes acontece dentro dos próprios países. Nós temos também algo que é positivo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o volume de lixo diminuiu. O que é que isto quer dizer? As televisões foram diminuindo de tamanho, os computadores foram diminuindo de tamanho, e isso faz com que, apesar de ter muito equipamento, o volume acabou por diminuir. Já é, digamos assim, algo que começa a dar digamos assim, algo positivo. E também temos a questão
do resíduo tecnologicamente sustentável. Temos hoje artistas plásticos a trabalharem com resíduo, escola tanto a construírem robôs a partir de dávidas de equipamentos eletrónicos, empresas que montam campanhas de trocas de celular com a devolução do aparelho usado. E na internet é perfeitamente possível e rapidamente, com lixo eletrónico, recolha de lixo, etc., é perfeitamente possível ter acesso a locais onde as prefeituras, as próprias empresas disponibilizam ecopontos para a recolha. Este final de semana, muitos municípios estão trabalhando essa recolha de lixo eletrónico, até na sequência da saída do relatório que saiu agora e que diz que o Brasil é o quinto maior poluidor do mundo em lixo eletrónico, mas apenas recicla 3% dos resíduos tecnológicos produzidos. Apenas 3% são corretamente reciclados e, por exemplo, na Alemanha são 60%. Os maiores produtores de lixo eletrónico, a China, a Índia, os Estados Unidos, o Japão. Pois é, então, eu imagino, a montanha João, de lixo eletrónico no mundo está... Tem que haver um esforço conjunto da sociedade civil como um todo, de a gente conseguir unir poder público, iniciativa privada e a conscientização dos cidadãos também, que isso tem que ser um processo de todos nós, né, unificado e em sintonia, para que a gente possa, de fato, mudar essa realidade que é tão nociva para o nosso meio ambiente, para a nossa economia, para a nossa saúde, para uma série de coisas. Eu queria agradecer a sua participação aqui na TV Otimista, no Panorama à Noite. Desejar uma excelente noite para você. Até uma próxima. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, com os vossos telespectadores e alertar um pouco, realmente, como eu estava dizendo, que a montanha de lixo eletrónico no mundo não para de crescer, mas todos nós temos um papel fundamental, desde a pequena bateria à televisão, para poder realmente mudar essa situação. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Até mais.